primeiro livro aí da Bíblia, né, da Santa Escritura, capítulo 12, verso de número 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, ou melhor, Abrão ainda, né? Como o Senhor lhe tinha dito. E foi com Ló. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Amém? Feche os seus olhos. Peça o Espírito de Deus para Ele falar conosco nessa manhã, mais uma vez. Peça a Ele para Ele estar me ajudando, pois sem o auxílio do Senhor, nada poderemos fazer. Pai, no mais poderoso nome do Senhor Jesus, mais uma vez a Tua santa e gloriosa palavra vai ser ministrada nessa manhã. Senhor, e a Tua palavra, ela revela os intentos do nosso coração. Ela revela as ciladas do diabo que foram preparadas. Ela abre os nossos olhos para que nos afastemos do pecado, da iniquidade. Ela livra a alma do homem, da mulher, do menino, da menina, da espada, Senhor. Por isso, Pai, que seja a Tua palavra nessa manhã, aqui no nosso meio se manifestando, ó Deus, com salvação, com libertação, com cura, com transformação e renovo para os Teus servos. No poderoso nome de Jesus, que toda resistência, toda dureza de coração, toda distração seja lançada por terra agora, e o Teu nome seja engrandecido mais uma vez nesse lugar, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Amém. Pode aplaudir ao Senhor Jesus, aleluia, e pode se assentar. Eu sei que você provavelmente conhece pelo menos um pouco, né, a história desse homem que virou uma referência extraordinária de fé, né? E é tão interessante, a vida de Abraão, ela é tão inspiradora, a sua história, a sua comunhão com Deus foi algo tão poderoso e profundo, que eu não sei se os amados sabem, mas Abraão é uma referência de fé, tanto para o cristianismo, como para o judaísmo, como para o islamismo também. Então ele conseguiu romper uma barreira poderosa, porque todos aqueles que olharam para a sua conduta de fé, para a sua vida, para a sua forma de caminhar, apesar dos seus defeitos, ele vai transmitir um temor, uma fé, uma prudência extraordinária, e vai ficar como uma referência para cada um de nós. E o que acontece? Como é que vai surgir essa história? Se você voltar um pouquinho, a palavra vai dizer o seguinte, que Deus vai fazer uma confusão das línguas. Se você quiser, você dá uma lida em casa, no capítulo de número 11 depois, tem toda aquela confusão da língua, e os povos se espalham, e eles estão em uma região ali, chamada Ur dos Caldeus, amém? Tem famílias e famílias e famílias e famílias, e Deus olha para uma família, e dentro dessa família, que tem várias pessoas, que tem servos e servas, que tem muita gente, Deus vai encontrar um homem, diga a glória a Deus. Deus olha, tem muita gente, tem várias famílias, são vários indivíduos,
Mas Deus olha e apenas encontra um homem para fazer algo extraordinário. Então a primeira lição que nós temos que ter é o seguinte: o Senhor, ele não trabalha com a maioria. Diga glória a Deus. Glória a Deus. 99% das vezes Deus não vai trabalhar com a maioria. Ele vai encontrar alguém que pensa diferente já um pouco daquela maioria. Deus vai olhar e já vai enxergar algo diferente dentro do coração desse homem. E olha que coisa interessante, a tradição dos judeus vai dizer o seguinte, que Abraão teve um embate relacionado à idolatria. Ele não concordava com aquilo. Pastor, mas Abraão, ele conhecia a palavra? A família de Abraão conhecia a palavra? O que acontece? Como o conhecimento de Deus, o conhecimento do Senhor, por aqueles que temiam a Deus, era passado de boca em boca, né? De geração em geração, Abraão ouviu algo do único e verdadeiro Deus. Ele ouviu a história do que aconteceu, da queda do homem. Ele ouviu aquela palavra e dentro do seu coração uma chama acendeu e ele começou a olhar para tudo o que os seus pais faziam, o que os seus parentes acreditavam, o que o lugar onde ele vivia cria, concordava e acreditava. E ele começa a discordar daquilo, e ele pensa de uma forma diferente, e ele diz, olha, tem algo errado, tem alguma coisa esquisita aí, eu não concordo com essas coisas. Eu ouvi dizer que existe um único e verdadeiro Deus, diga a glória a Deus. E aí, o que acontece? Deus vai fazer algo, vai mudar uma intenção dentro do coração do pai de Abraão, e ele vai se mudar, ele vai sair de Ur dos Caldeus, que no futuro seria a Babilônia, para você ver. Esse lugar era tão terrível, o costume desses homens eram tão perversos, que passaram-se anos e anos e anos, e já estava marcado no mundo espiritual e na história, que eles seriam inimigos do povo de Deus. Ou seja, existem lugares que não dá para o servo de Deus permanecer, porque não vai mudar. Amém, igreja? O tempo passou, mudaram-se as gerações, trocaram-se os governos, mas a crença era a mesma. Os demônios eram os mesmos. O comportamento de iniquidade era o mesmo e Deus não estava lá. É por isso que a gente tem que ter discernimento do Espírito Santo. É por isso que quando algo dentro do nosso coração começa a queimar dentro da gente, e a gente começa a olhar para algo e dizer, eu acho que isso não está certo, tem alguma coisa estranha aqui, nós precisamos consultar ao nome do Senhor. Porque de repente o lugar onde você colocou a planta do seu pé vai ser a tua sepultura espiritual. Você imagina se Abraão continua no mesmo lugar, dentro daquele costume. A vida vai se seguir, é o que está escrito na carta de Pedro. Deus, ele nos resgatou com o sangue de Jesus da vã maneira de viver que recebemos por tradição dos nossos pais. Ou seja, é o pecado que vai ser no passado de quê? De geração em geração, não é assim? Não, eu sou dessa religião por quê? Toda a minha família sempre foi. Toda a minha família sempre que eu cansei de ouvir isso. Não, eu sou católico e vou ser até a morte. Porque a minha mãe foi, a minha avó foi, o meu pai também, todo mundo é. Por que eu vou ser diferente? Eu vou ser espírita até a morte. Eu vou ser da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, porque tem uma tradição, é uma tradição de pecado. O Senhor estava chamando Abraão para quebrar essa tradição e andar um novo caminho diante do Senhor. Diga glória a Deus. Eu quero dizer a você que o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida é igual o chamado de Abraão. Deus, ele nos chamou para andarmos um caminho diferente. Glória a Deus, aleluia. Ainda que dentro da sua casa ninguém acredite. Teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, os teus filhos, a sua esposa, o seu esposo, seja lá quem for, ande sozinho, mas ande com Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí o que acontece? Eles estão em Ur dos Caldeus.
E há uma visitação do Senhor, e eles vão se mudar. Eu quero ler com vocês aqui o capítulo de número 11. Vamos lá. Capítulo 11 de Gênesis. Só voltar uma página aí, praticamente. Eu quero ler o versículo de número 27. Amém? Diz assim, ó. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e Arã. E Arã gerou Ló. E morreu Arã, estando o seu pai, Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si mesmo. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para a terra de onde? De Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos. E morreu Tera aonde? Olha para cá. Você percebeu que alguém planejou alguma coisa, alguém idealizou, formalizou uma ideia, mas ele não conseguiu alcançar? Quando o seu filho, o pai de Ló, vai falecer, ele diz assim, eu vou me mudar daqui. Eu vou sair daqui, de Ur dos caldeus, e vou para Canaã. O destino de Ur era para Canaã. Amém, igreja? Só que ele para em outra cidade. Ele para em Arã. E ali, ele perde a sua vida e Abraão continua ali. Só para destacar uma coisa aqui. Você vê que tem gente que para se mudar do lugar aonde ela está, ela tem que perder alguma coisa. Porque enquanto o filho estava vivo, ele não ousou sair daquele lugar. Mas quando o filho foi tirado, ele decidiu tomar uma atitude para mudar. Não espere as consequências vir na tua direção. Não espere você estar arruinado, destruído, para poder tomar uma decisão. Por quê? Porque depois que o mal já veio, tudo vai ficar muito pior. Jesus, é verdade. E tem gente que tem uma dureza de coração tão grande, meu irmão, que só falta o anjo aparecer com ele dando chicotada assim, na frente dele. Mas ele não vai acreditar que tem um juízo de Deus sobre a vida dele. Coração duro, rebelde. A gente é assim. Tem todos os sinais. Aí diz assim, Senhor, por favor, eu vou mudar. Alivia. Aí Deus tira o mal. Aí a gente continua do mesmo jeito. Então tem um objetivo. Tinha um pensamento bom. Deus colocou isso dentro do coração dele. Mas ele não conseguiu. Por quê? Porque não deu tempo. Eu quero dizer a você que tem coisas que você tem que fazer o mais rápido possível. Glória a Deus. Porque chega uma hora que o tempo acaba. Você entende isso? Que para muita gente o tempo vai acabar e ela não vai conseguir fazer. Não vai conseguir obedecer ao Senhor e a vida vai ser ceifada e vai queimar no lago de fogo e enxofre por toda eternidade. Eu não quero que isso aconteça com você e nem comigo. Mas tem gente que nesse exato momento entraram em condenação porque não conseguiram. Até ouviram algo de Deus. Demorou para decidir. E quando estava todo enlaçado pelo diabo, não, agora eu quero ir, irmão, agora já ficou complicado. Porque tem muita coisa, vai ser muito mais difícil, vai ser muito pior. Quem sabe se tem ainda uma oportunidade. Então ele sai, preste atenção nisso aqui. Ele está em Ur, vamos lá. Eu quero que você repita comigo para você gravar essa informação. Vamos lá. O pai de Abraão. Que isso, gente? Tem que ser com fé. O pai de Abraão estava em Ur dos caldeus. E foi para Arã. E ali morreu. E Abrão ficou ali. Amém. Olha só. Deus tem um propósito com Abraão e com a sua esposa. Amém? Agora olha que coisa interessante. Eu fui dar uma lida aqui, pesquisada bem rápida.
E quando a palavra faz questão de relatar nome de lugares, tem um significado muito forte. Amém, amados? Então, olha que interessante. A palavra Ur, ela significa tanto luz como uma chama, como um fogo. A palavra Ur. Ur dos caldeus, aonde eles estavam. Então, olha que coisa. Uma cidade de perdição, de imoralidade, uma cidade de idolatria, se chamar de luz ou de uma chama. Então está claro que aquilo ali é uma luz mentirosa, sim ou não? É uma lâmpada de R$ 1,99 ou de 99 centavos. É uma ilusão. E ao mesmo tempo é uma chama. E é claro, quem permanecesse naquelas práticas ia queimar no fogo do inferno. E ele sai de Ur, dessa cidade, de uma falsa luz. Uma cidade que estava debaixo de condenação. E ele para na cidade de Harã. Amém? E se fizer uma pesquisa breve aí você vai encontrar. Significa montanhas, é uma cadeia de montanhas ali. Então, o que acontece? Naquela época, gente, não é igual hoje. A gente não procura muito isso. Mas naquela época, as cidades que tinham uma cadeia de montanhas em volta, elas eram muito valorizadas porque era uma proteção, não era como hoje. De repente vinha alguém de madrugada, invadia o teu terreno e levava tudo e matava todo mundo, gente. Amém? Então aquilo ali era algo de muito valor. Você pode ver, várias vezes Deus vai falar que existiam cidades que se gabavam porque eram fortificadas por montanhas. Quem estava aqui no dia da mensagem que a gente pregou sobre Moabe? Tem um tempo atrás aqui, vocês lembram disso? Moabe foi julgada justamente por isso. Porque eles eram orgulhosos pelo privilégio do lugar onde eles estavam. Então, podemos imaginar o seguinte. Bom, é um lugar de segurança. Amém? É um lugar que te dá uma proteção. É um lugar que vai te dar um certo conforto. Só que ainda não é o lugar que Deus quer que você vá. Amém? Não era o lugar que Deus queria que Abraão ficasse. Ele escapou da luz falsa, do fogo do inferno, mas parou no meio do caminho e ficou numa cidade protegida. E agora Deus vai visitar Abraão e vai lhe fazer promessas. Olhe para cá, não se distraia. Irmão, quando a gente ouve a voz de Deus, Deus ele vem para mostrar a luz verdadeira. Diga a glória a Deus. O conhecimento de Deus é a luz verdadeira, sim ou não? A gente estava sendo iludido. Você vê que é tão sério que Ur dos Caldeus é o território da Babilônia, e em Apocalipse Jesus vai dizer que o sistema desse mundo é comparado a quem? A Babilônia. O símbolo espiritual que eles deixaram registrado na eternidade aos olhos de Deus foi algo satânico, maligno e eterno. Deus disse, eles não vão mudar. Esse comportamento maligno não vai mudar. E isso vai ficar gravado, registrado na eternidade. Então, esse mundo perverso é comparado à Babilônia. E o Senhor vem para nós e nos mostra a sua luz, a verdadeira. Nos tira da luz falsa, do engano, da mentira. De dentro da nossa família, muitas vezes, acreditava em Kardec, acreditava na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé. Estava lá na mentira, no engano, no pecado, no tráfico, na prostituição, na mentira, na fofoca e tantas outras coisas. Você ouviu a palavra e o Senhor disse, olha, o teu destino é esse lugar aqui. E aí você recebe o alerta. Você sai de onde você estava, só que você para no meio do caminho. Quem entende isso aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Parou no meio do caminho. Alcançou uma estabilidade. De repente, estava muito ruim em Ur dos Caldeus. E você disse, eu vou para esse lugar aqui. Só que quando você chegou no meio do caminho, você percebeu que o que você queria, na verdade, não era a presença de Deus. Você só queria que a tua vida melhorasse um pouco. Não é isso? A pessoa ouve a palavra, Deus põe o temor, e ela diz, eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ser condenado. Eu quero me arrepender, eu quero entregar minha vida a Jesus. Só que aí, no meio do caminho, algumas coisas acontecem, é assim ou não é?
E aí conquista uma casa, conquista um carro. De repente Deus dá um jeito ali, encontra um bom relacionamento e essa pessoa não avança, ela fica parada no meio do caminho. E eu quero dizer para você que o meio do caminho também faz parte do inferno. Faz parte do caminho do inferno. Tem que concluir o caminho, diga glória a Deus. Glória a Deus. Repita comigo, eu não posso parar no meio do caminho. Por isso o Senhor está falando conosco nessa manhã. Se você parou no meio do caminho, se levante e ouça a voz de Deus nessa manhã. Se levante e entenda que não é essa cadeia de montanhas aí que você vai sentar e se sentir protegido e ficar ali. Amém? Não se conforme com isso. E aí, Deus visita ele. Amados, eu quero que você preste muita atenção, porque eu sei que normalmente a gente ouve isso aqui, essa palavra, essa pregação, e eu mesmo já preguei várias vezes isso, eu confesso isso, e me arrependo no poderoso nome de Jesus, tá, irmão? Mas normalmente essa pregação de Abraão é só de coisa da terra, é mentira ou é verdade? Não é assim, gente? Quando você lê a história de Abraão, eu te engrandecerei, fazer isso e farei aquilo, normalmente é só associado ao quê? É só coisa da terra. Só que eu vou te mostrar hoje na palavra que não tem nada a ver com isso. O que estava acontecendo ali? Todo mundo entendeu a primeira parte aqui? Amém? Glória a Deus. O caminho era outro. E agora Deus vai visitar ele e vai fazer duas promessas. Eu quero ler de novo o capítulo 12. Vamos lá. Capítulo de número 12. Diz assim, agora o pai dele já morreu. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para onde? Vocês estão acompanhando comigo, gente? Verso de número 1, tá? O vento aqui atrapalhando um pouco. Vamos lá. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu... Qual a primeira promessa? Uma terra. Amém? Repita comigo. Deus prometeu uma terra para Abraão. Amém? Essa é a primeira promessa. Versículo de número 2. E far-te-ei uma grande nação. Olha só. Abraão, quando nós lemos ali, ele escolheu uma esposa muito abençoada, muito obediente. Era uma mulher muito bonita, porém, ela era o quê? Ela era estéril. Abraão não tinha filhos. Então agora, quando o Senhor fala assim, ó, e far-te-ei uma grande nação, Deus está dizendo, eu vou te dar o quê? Um filho, amém? Então vamos lá. A primeira foi uma terra, amém? E a segunda foi um filho, repita comigo. A primeira promessa que o Senhor fez a Abraão foi uma terra, foi um lugar. E a segunda foi um filho. E Deus faz todas as outras promessas. Eu vou abençoar quem te abençoar. Eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. E deixa eu falar um negócio aqui, tá, irmão? Só para abrir um parêntese aqui. Tem gente que é assim, não é? Ó Senhor, você viu o que aconteceu, né? E o Senhor disse que ia amaldiçoar. Amaldiçoa ele, não é assim. Quem ia amaldiçoar não era Abraão, era Deus. Deus ia julgar se amaldiçoava ou não. Negócio de ficar orando para os outros morrer, descer a sepultura e acontecer as coisas ruins, meu irmão, você não sabe de que espírito que você é. Porque Jesus não veio para fazer isso. Amém? Se Deus julgar e achar que tem que tirar, aí já é Deus. Mas se for por minha decisão, eu pergunto para você, quantas coisas a gente já fez que era para Deus ter tirado a gente da terra e Deus ele não tirou? Sim ou não? Então Deus fala, ó, eu vou estar com você, desde que você ouça o quê? A minha palavra. O que eu estou falando contigo agora, diga glória a Deus. E eu quero destacar mais uma coisa aqui. Nós já vamos voltar para essas duas informações, amém? Para essas duas promessas.
E eu quero destacar aqui o versículo logo à frente. Diz assim, ó, verso de número 4. E partiu Abrão como o Senhor tinha dito. Ele foi obediente. Tem gente que ouve demais e não obedece em nada, não adianta de nada. Tem revelação, tem visão, tem tudo. Recebe revelação de outras pessoas entregando. Ó, Deus tem uma promessa na tua vida, vai te usar poderosamente. Não obedece nunca, vai adiantar de alguma coisa? Aconteceu uma tragédia há um tempo atrás de uma mulher que foi esfaqueada por um amigo no pescoço. E o que ela mais ouvia dentro da igreja era que Deus era com ela. Adianta chegar um homem de Deus, uma mulher de Deus, entregar algo para você e você ouvir a palavra ou alguma coisa do tipo, ou Deus falar em sonho com você, e no final de tudo, você não obedecer? Sim ou não? Não adianta. O mais importante é a obediência. Amém? Então aí olha só, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, ele saiu, ele obedeceu, como o Senhor lhe tinha dito e foi com Ló, e era Abrão da idade de 75 anos. Quantos anos? Tem alguém que tem 75 anos aqui? Ou mais? 75 anos, irmão. Quando eu li essa palavra, missionário, o Senhor me chamou a atenção. Por quê? O tempo, ele é um inimigo poderoso. É um inimigo poderoso. Por quê? Existe algo chamado, por muitos aí vai ser dado esse nome, uma crise de meia-idade. O que é isso, gente? A pessoa vai atingindo uma certa idade e ela já errou, ela já acertou, ela tomou decisões boas, ela tomou decisões ruins. De repente ela está com 30 anos de idade e ela só tomou decisão que arrebentou a vida dela. Não é verdade? Casou com quem não devia, é pecado. Não estudou e hoje se encontra frustrado porque almejaram ali, a família dele queria que ele tivesse em outra condição e ele não está. Se envolveu com amizades erradas e foi por um caminho do mal e se destruiu. E aí chega uma idade que a pessoa começa a olhar e falar assim, meu Deus, eu não construí uma família, eu não conquistei nada, eu não consegui fazer nada. E vai batendo uma aflição dentro da alma, sim ou não? Quem já passou por isso aqui, gente? Eu confesso para você que eu já passei por isso, é normal. A gente começa a pensar, e conforme o tempo vai passando muitas vezes, a pessoa vai perdendo a força de fazer qualquer coisa. Agora você imagina um homem de 75 anos. Abraão tem terra, Abraão tem casa, ele tem amigos e amigas, ele tem a sua rotina, ele tem os seus negócios, ele conquistou o que ele queria. 75 anos, ele errou e ele acertou também. Pastor, Abraão, ele errava. Ele estava andando com Deus e estava mentindo. Você imagina o que sem Deus esse homem não estava fazendo, mas tinha algo diferente dentro dele. Mas você imagina, irmão, errou, acertou, fez isso, fez aquilo, e agora 75 anos, missionário, Deus fala com ele, Abraão, ouça a minha voz, eu tenho duas promessas para você, uma terra e um filho, obedeça a minha palavra, Abraão, sai daí de onde você está, me obedeça agora. Abraão poderia pensar assim, gente, 75 anos de idade, Senhor, eu já errei tanto, já tomei tanta decisão errada na minha vida. Eu acho que para mim não dá mais. E essa palavra, ela queimou dentro do meu coração. Porque tem muita gente que não consegue avançar, porque ela está com peso de culpa pelos anos que ela andou longe da presença de Deus. Eu quero dizer a você, ouça a voz de Deus nessa manhã, meu irmão e minha irmã. Não importa o tempo que você andou em Ur dos Caldeus, que você esteve lá em Harã, na idolatria, na mentira, no pecado. Ouça a voz de Deus, o Senhor está te chamando para caminhar. Diga glória a Deus. Não deixe essa culpa dominar você, porque a partir do momento que a culpa domina você, o diabo vira o Senhor da sua vida. Eu não mereço estar na presença de Deus, a gente não merece. Mas se não estiver na presença dele, vai estar de mão dada com o diabo.
e não vai entrar no reino de Deus. Amém, igreja? Então tire isso do teu coração, porque eu errei, porque aconteceu, pastor, eu tomei muita decisão errada, pastor, eu não entendi a palavra, falta de discernimento, e aí vira uma lamúria, uma lástima todo dia, e não consegue andar. Irmão, não existe alguém que avance olhando para trás, para o passado, pelo erro, por aquilo que aconteceu. O que der para você reparar, repare, mas se não dá, se arrependa e avance no poderoso nome de Jesus, amém? Porque eu me envolvi com isso, me envolvi com aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas agora você é lavado com o sangue de Jesus. Agora mude, faça diferente para a glória de Deus, amém? E aí, gente, olha só, a partir daí, começa a caminhada desse homem, e você sabe toda a história. Deus dá um filho, e ele não tem a promessa total cumprida diante dos seus olhos. Isso vai se cumprir depois. Mas olha que coisa interessante. Outra coisa que o Senhor me chamou a atenção foi o seguinte. Um homem de 75 anos. Ele abandonou tudo o que ele tinha por causa de 2 promessas. Amém? Qual eram as promessas? Uma terra, uma pátria, um lugar e um filho. Eu quero que você vá comigo aqui, em Isaías, capítulo de número 9, por favor. E é esse o espelho da fé de Abraão. É por isso que ele vai ser tão citado por Jesus e no Novo Testamento. Porque aquilo ali era uma figura, era uma sombra. Amém? Quem está vivo aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Celso, quando eu li essa palavra ontem, eu já entendi. Você vai pregar amanhã. Entendi. Entendi na hora. Porque Deus, quando dá essas coisas assim pra gente, é para compartilhar com os irmãos, não é verdade? Para edificar todo mundo. Primeiro bate na gente, depois a gente compartilha. Não é verdade, meu irmão? Isaías capítulo 9. Glória a Deus. Vamos ler do versículo primeiro, gente? Diz assim, ó. Olha que coisa poderosa, tá? Ó, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Só para você entender, dificilmente alguém fala sobre isso, tá, gente? Mas essas terras aqui viraram cidade de refúgio. E basicamente era uma cidade que acabava levando ali um estereótipo de que só tinha gente que não prestava. Amém? Basicamente é isso, tá? Mas nos últimos tempos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu o quê? A luz. Versículo de número 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria nos ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Olha, vai acontecer uma revolução. Os inimigos vão perder as forças, diga glória a Deus. Aonde estiver cheio de trevas, vai entrar a luz. Aonde estiver entregue ao pecado, o pecado vai sair. Por quê? Versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, diga glória a Deus. Olha isso. Deus prometeu um filho a Abraão, sim ou não? E a promessa para a gente também, qual que é? É um filho. Ele disse, eu vou dar um filho, e quem crê nesse filho, o que vai acontecer é isso aqui. Então o Senhor se apresenta para você, para mim nessa manhã, e diz, olha, eu tenho uma promessa. Saia da vida do pecado, porque eu vou te dar um filho. E o nome desse filho é Jesus, diga glória a Deus. É nesse filho que encontramos a salvação. É nesse filho que o jugo da morte, do inferno e do pecado são quebrados. É aí que a culpa vai sair.
que a condenação vai sair. É por isso que você não consegue avançar. É por isso que você não consegue sair, talvez, do pecado. É porque você não entendeu que se você não abraçar esse filho, não crer nesse filho, não o receber, nada vai adiantar. Amém, igreja? Então a gente olha, Deus me tirou da Caldeia, Deus me tirou lá dos babilônios, realmente daquele meio. Eu saí de lá e ele diz, eu tenho um filho. Eu vou te dar um filho. Isaías vai dizer, olha, um filho se nos deu. É por ele que vamos andar no caminho da salvação. É ele que vai dar a direção. Sem o filho a gente sai sem rumo. E qual era a outra promessa? Era o filho e era uma terra. Amém? Deus prometeu um filho e um lugar, uma terra. Vá comigo aqui, por favor, na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo de número 11. Hebreus 11. Amém? Eu quero ler a partir do versículo de número 8. Você pode glorificar a Deus nessa manhã, meu irmão? Se não fosse o Filho de Deus, a gente estava perdido até hoje. Hebreus 11, verso de número 8, diz assim, ó. Olha a referência que vai ser dada, tá, gente? Quando virem até você e dizer para você que Abraão foi uma referência do reino de Deus porque ele foi muito rico, é mentira. Foi porque ele acreditou naquilo que o Senhor estava falando com ele. E olha o que a palavra vai dizer, ó. Pela fé, Abraão, sendo chamado, fez o quê? Obedeceu. A primeira referência é obediência. Indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. E a vida com Deus é assim. A gente vai caminhando sem entender muita coisa. Quem quer entender tudo não vai conseguir caminhar com Deus, não. Vai se escandalizar e vai se desviar. Versículo de número 9. Pela fé habitou na terra da promessa como terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Irmão, olha para cá, você imagina um homem que já tinha se estabelecido durante anos na cidade de Harã, agora fica igual um peregrino, mora aqui, mora ali, vai para o outro lado, mas a presença de Deus estava com ele. Versículo de número 10, ó. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Eu vou ler em outra tradução para você aqui, ó, para você entender melhor. Essa é a tradução viva, tá? Abraão fez isso porque estava esperando que Deus o levaria àquela cidade celestial que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Glória a Deus. Irmão, peraí. Olha só, missionário. Olha só, pastor Celso. Meu irmão Adriano. Então, o que aconteceu? Quando Abraão saiu, ele sai raso na fé. Amém? Deus vai me dar um filho. Deus vai me dar uma terra. Eu vou ser grande. Só que aí, o nosso Deus, ele anda em outro caminho. É por isso que a palavra de Deus, ela vai dizer que os meus caminhos não são como os vossos caminhos. O nosso caminho está aqui, ó, o de Deus está aqui em cima. Quando a gente está pensando uma coisa, Deus ele está com outra totalmente diferente. Então, quando Deus falou um filho, a semente de Abraão era Jesus. E o Messias confirma isso. E quando falou da pátria, na verdade, Deus, de alguma forma, vai revelar para Abraão que ele tinha um lugar preparado na eternidade. A cidade que Deus fez. Qual foi a cidade que Deus fez, gente? Está em Apocalipse. É a Jerusalém celestial. Então Abraão começou a andar, irmão, para ter um filho, para ter uma família grande e para herdar uma terra. Só que daqui a pouco ele percebeu que a promessa de Deus era maior. Glória a Deus. Você entende isso? Às vezes a gente se aproxima de Deus muitas vezes, querendo um monte de coisa na terra. E aí a gente começa a ouvir a palavra,
e a gente entende que a prioridade é o Filho de Deus e a Jerusalém celestial. Que não adianta ter isso tudo e não ter o Filho de Deus e não entrar na Jerusalém celestial que foi preparada para nós. Então você precisa acreditar nessa palavra, precisa pegar isso como exemplo, guardar essa palavra dentro do seu coração. Deus nos chamou para sair de um lugar para o outro. Eu vou finalizar agora. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9. Olha como a palavra ela vai confirmar a chamada de Deus para a minha vida, para a sua vida. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amém? Diz assim: mas vós sois o quê? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para onde? Para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo era o quê? Erais trevas, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? E de repente você diga, pastor Abraão era especial, e eu não sou. Não, o Senhor ele te chamou. Você, ouvindo a voz de Deus, é sacerdote do reino de Deus. Você foi comprado com o sangue de Jesus, amém? E Deus tem uma pátria reservada para você. Então, todas as vezes que você for assediado pelo pecado, coloca isso na balança. Deus deu um filho dele. E Deus tem um lugar preparado para mim. Será que eu vou trocar isso por causa de tudo que eu tenho? Abraão tinha e desprezou tudo para ouvir a voz de Deus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao nome do Senhor. Louvado seja Deus.